Escondi tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Gotinhas da verdade. Dentro de nosso tema, já não haverá demora. Mais um tempinho, mais um bocado de lições na palavra profética. A gente tem falado, vamos continuar falando sobre as últimas coisas. E no ponto, tempo dos gentios. Esse tempo do qual Jesus fez menção clara dele. Mas uma pergunta: por que foi preciso ele fazer esta distinção? Isso está claro nas Escrituras, pois nas mesmas, isto é, no Velho Testamento, só se falava em um povo, só se falava em uma nação. Aliás, do relacionamento de Deus com esta nação, com Israel. Afinal, eles tiveram a primazia, a única nação escolhida por Deus para representá-lo, para disseminar o seu propósito, o seu plano e, consequentemente, o seu reino que viria, aliás, que virá no final de tudo. Então, no seu ministério, Jesus precisou fazer esta distinção. É claro que essa distinção, conforme a gente já aprendeu, ela tem aqueles dois aspectos: o aspecto político e o aspecto religioso. O aspecto político, quando ele diz até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Aqui, ele está falando no aspecto político. Mas, por exemplo, em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 25, quando Paulo usa ali a expressão não tempo dos gentios, mas a plenitude dos gentios. Ele está dizendo dentro do âmbito espiritual, pois no contexto a gente percebe ele falando sobre a mudança, aquela mudança que houve no ministério de Jesus, mais propriamente naquele período de sua retirada, isto é, quando ele deixou de focar a sua atenção, o seu tempo, exclusivamente naquilo que ele chamou ovelhas perdidas da casa de Israel, e começou a expandir seu reino, seus ensinos, para
o mundo. É claro, isso começou com a declaração dele em relação à edificação da igreja. Mateus 16, 18, ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui ele já anuncia um organismo diferente. Ele já anuncia que ele não estava, que o seu trabalho, a sua morte, que ele anunciou logo em seguida, no mesmo contexto, ela não estava circunscrita a uma nação, a um povo exclusivo, mas ao mundo todo. Por isso, após a sua ressurreição, quando ele deu a ordem de evangelização, ele disse: ide por todo o mundo. Note a expressão, por todo o mundo. Pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Note, acabou o exclusivismo nacional e agora a visão é mundial, mas no cenário apostólico isto não foi fácil. Lembre-se que nos primeiros dias da igreja, os opositores maiores não foram os pagãos, mas os judeus. Você sabe que o ser humano, o homem, é dado ao ciúme. O ser humano é cheio de aquele espírito de possessão, como que a dizer, isso é meu. Lembrem, quando Pedro teve aquela visão, que Deus mandou que ele fosse até a casa de Cornélio. Cornélio, que era um gentil, era um italiano. Quando Deus mandou Pedro ir pregar na casa de Cornélio, e ele obedeceu, pregou, e, surpreendentemente, durante o culto, durante a pregação de Pedro, Cornélio, a sua família e os presentes foram batizados com o Espírito Santo. Pedro e aqueles que foram com eles ficaram pasmos, ficaram assustados, porque eles disseram: olha, aos gentios, olha a surpresa, aos gentios também foi dada a promessa do Espírito Santo. O que aconteceu conosco no princípio está acontecendo com eles. Era Deus rompendo a barreira do exclusivismo. Era o momento da expansão, da pregação do reino, não para uma nação, mas para o mundo. Mas olha, quando Pedro voltou para Jerusalém, os discípulos, a igreja ficou sabendo e começaram a questionar: você se hospedou na casa de gentios? Veja o ciúme,
Veja, quando nós queremos enclausurar no nosso curral religioso que existe até hoje, e achamos que o reino de Deus é só nosso, que a salvação é só para o meu grupo. Naquele tempo já havia esse orgulho. Eles não tinham ainda recebido a visão do reino, que o reino era mundial e não nacional. Mas quando Pedro deu as explicações, quando ele contou tudo o que Deus tinha falado, quando ele contou tudo o que tinha acontecido na casa de Cornélio, da operação do Espírito Santo, simplesmente a igreja de judeus, a igreja ficou calada e disseram, então aos gentios também foi dada a oportunidade, eles também são parte do reino. Aleluia. Concluindo, isso é misterioso. É aquilo que Paulo disse em Romanos 11, 25. É um mistério. Esse mistério que vai continuar, vai prevalecer até que se complete, até que chegue a plenitude dos gentios. Temos que parar, mas olha, coisas maiores e mais profundas ainda vamos aprender. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.